isso aí na física. É bizarro, né, cara? A gente tem teorias assim altamente poderosas e que de repente ainda possam ter que ser melhoradas, né? Isso é muito doido. O que será o tempo? O que é o tempo? Essa é uma pergunta na física, né? O que é o tempo? Tempo é o que o meu relógio mede? Porque se tempo é o que o meu relógio mede, o Einstein está certo, e a teoria da relatividade existe e funciona perfeitamente como, né, a gente pode ver hoje, quando tu usa TV satélite, né, tu está usando a teoria da relatividade, quando a tua TV funciona, tu está usando a teoria da relatividade que o Einstein inventou. Então o cara que projetou o satélite, o cara que fez a coisa acontecer, eles usaram a teoria da relatividade. Então, ela pode até estar errada em algum aspecto, mas que ela funciona na prática, ela funciona e não se duvida disso. Mas, se tempo é algo que nunca muda, tempo é uma coisa que para a minha realidade nunca vai mudar, porque eu poderia filosoficamente dizer, né, tempo mede os acontecimentos e a passagem dos fenômenos, mas mede sempre de uma forma constante. Porque filosoficamente, para a maioria das pessoas, isso é que é tempo, né? Tempo é uma coisa que passa constantemente com o passar do tempo. O problema é que na prática, quando os relógios usados para medir o tempo vão ser usados em situações de alta velocidade, os relógios falham. Os relógios simplesmente se atrasam. E não é porque ele estragou, é porque a natureza funciona desse jeito. Então tu vê, né, o tempo filosófico que a maioria das pessoas tem na mente, o tempo físico, que a gente mede com o equipamento de medir o tempo, são coisas distintas para alguns cientistas e são a mesma coisa para outros cientistas. Dependendo de como ele for atacar o problema, isso pode bagunçar até a teoria da relatividade. Mas é só uma sementinha de dúvida que eu estou plantando no teu coração, vai chegar a hora. Sim, mas a teoria da relatividade é a teoria de poder avançar no tempo. Nunca. Mas com alta velocidade. Não. A teoria da relatividade ela só admite que uma pessoa se atrase no tempo em relação a outra, mas nunca ir no teu futuro. Não existe isso. Então o que é a viagem no tempo da teoria da relatividade? O tempo passa mais devagar para corpos que estão em alta velocidade. Isso é um fato científico, tá? É um fato. Os relógios nossos, relógio atômico, tu bota no avião a alta velocidade, quando ele volta ele se atrasou. Em relação ao relógio atômico que ficou parado na estação. Então isso é uma coisa que já foi medida. O tempo se atrasa para quando os objetos atingem velocidades muito altas. E quanto mais próximo da luz, mais lentamente o tempo passa. Virtualmente, se nós chegássemos à velocidade da luz, o tempo pararia de passar. Vamos supor que eu pudesse pegar uma nave que andasse a 99,9% da velocidade da luz, já que a velocidade da luz na prática aparentemente é impossível. Eu entraria nessa nave e tenho um irmão gêmeo. O meu irmão gêmeo vai ficar aqui com vocês e eu vou entrar na nave e vou até a próxima Centauri, que é a estrela mais próxima da Terra, depois do Sol. Tá, 4,3 anos luz. Então, como eu não estou na velocidade da luz, vamos dizer que eu vou demorar 4 anos e meio para chegar. Eu demoro 4 anos e meio para chegar, mais 4 anos e meio para voltar, eu chego aqui para dar a notícia para vocês, galera, visitei a próxima Centauri. E meu irmão gêmeo ficou aqui 9 anos com vocês, mofando, vocês me esperando, beleza? Quando eu descer na nave, nós vamos nos chocar. Primeiro que a minha viagem vai parecer ter demorado muito pouco tempo para mim que estava na nave. Vai ser uma coisa... Porra, achei que ia esperar 4 anos e meio, cara. Demorou 5 segundos. Chegamos. Porra, que legal. Chegou a ver. Oh, que estrela bonita. Aí vambora. Aí, porra, mais 4 anos e meio. De repente, 5 segundos. Chegou. Ah, não é possível. Chegou. Caramba, que rápido. Essa nave é foda. Quando eu abro a porta da nave e vou ver vocês vão estar 9 anos mais velhos. E eu vou estar 10 segundos mais velho. 5 para ir, 5 para voltar. Eu e meu irmão gêmeo não vamos ter a mesma idade biológica. E isso que eu estou te falando não é uma teoria, é um fato que já foi confirmado de várias maneiras. Inclusive com células. Certo? Você já assistiu aquele filme que foi lançado no passado? Não. Eu não vi ainda, eu acho. Acho que eu não vi. Mas diz que fala muito bem disso, né? É novo esse filme? Daqui a pouco ele vai lembrar. Não, daqui a pouco ele vai lembrar. O outro veio logo em seguida. Também não guardo de falhar. Eu não vi, mas diz que é muito bom, né? Diz
antes que ele... Fala disso. Tipo, Fala eles, disso. eles param num planeta, assim, só que quando eles entram na órbita do planeta, eles precisam ficar poucos minutos, assim, porque o minuto deles vale 7 anos na Terra. E daí eles acabam ficando muito tempo, daí passa 14 anos na Terra. Assim, essa é a ideia. Ou seja, quando eu vier para a Terra, eu vou estar a sensação de estar visitando o meu futuro 9 anos depois. Mas não vai estar o Otávio 9 anos depois envelhecido. Aparentemente pelo irmão gêmeo, mas só porque era meu irmão gêmeo. Eu vou ter perdido 9 anos de convivência com as pessoas que estavam na Terra. Certo? Então essa seria a viagem no tempo para o futuro. Mas a teoria da relatividade não admite o retorno. Não tem como agora eu voltar para a Terra quando ela estava. Até porque, gente, a ideia de que existe passado, presente e futuro é uma ideia humana doentia, convenhamos. O cara que acredita em presente, passado e futuro, ele acha que tem alguma coisa acontecendo, que o Otávio agora tem o Otávio do passado ainda. Os átomos do Otávio do passado, não sei como, continuam no passado. Mas não, o Otávio do presente existe. O Otávio do passado não existe mais, o Otávio do presente veio e trouxe ele para cá. Está entendendo? Ou seja, a ideia de passado, de que existem as coisas acontecendo no passado, isso é uma ideia que vem da literatura, provavelmente. Entendeu? O cara, mas e se eu pudesse voltar? E aí começa, mas que legal mesmo voltar e mudar a coisa, né? Mas isso é uma doença. Já está projetado o que vai acontecer no futuro. Da onde isso? Da onde que os meus movimentos, o movimento do meu corpo, que já estava combinado que ia mexer os dedinhos desse jeito, não tem essa. Ou seja, presente, passado e futuro é uma criação humana. Por isso que já é um absurdo falar que vai voltar do passado e para o futuro. Ou seja, a única coisa que a física admite, que é fato cientificamente confirmado de diversas maneiras, é que o tempo passa diferente. O tempo biológico, inclusive. Sempre assim. Cara, eu não imagino o que é o cérebro nessa hora. Sinapse. Chico Xavier falou pra ele. Mas é bem bom. Eu já não sei nada nesse tema, eu posso falar mais dele. Ô galera, olha só. Obrigado pelo comentário, nós vamos poder falar disso tudo, tá? Eu só perdi um tempinho falando disso porque é matéria que pode cair no vestibular e a gente tem que estar consciente disso. A teoria da relatividade afirma que quanto maior a velocidade de um corpo, mais lentamente o tempo passa para esse corpo, beleza? E tem os cálculos para fazer isso, vou te ensinar, vou deduzir para ti a transformada de Lorentz, vou fazer tudo bonitinho, bem legal. Então olha só, é tudo triângulo retângulo, entendeu? Tudo Pitágoras, porque a transformada de Lorentz vem do Pitágoras, bicho. Vem do Pitágoras, para tu ver, às vezes os caras falam teoria da relatividade, é foda. Mas não é que eu vou te mostrar aqui no ensino médio, é foda entender profundamente o que está acontecendo. Mas fazer os cálculos ali não vai ter dificuldade nenhuma, não. Adorei a discussão, mas é chegado o momento. Vamos para mais uma aulinha. É início do volume 4? Início do volume 4. E é ótica o meu trabalho, é isso? É esse. Ó, essa matéria é uma matéria legal porque a parte inicial dela é totalmente na teoria. Só depois que vai aparecer uns cálculos aí de espelhos esféricos, mas tudo semelhança de triângulo também. Então dá uma olhada. A ótica é a parte da física que estuda a luz. Estuda os fenômenos relacionados à luz. E já que estuda a luz, tem que saber o que é luz, né? Luz é radiação eletromagnética. Nós vamos entender um pouco melhor isso depois do magnetismo. Radiação eletromagnética capaz de sensibilizar a retina humana. Vai ficar bonito. Então, como assim, professor? O que é luz para o ser humano não é luz para outro bicho? Não, tem bicho que enxerga, né, com frequências diferentes da do ser humano. A cobra, por exemplo, ela enxerga em infravermelho, que nós não enxergamos, né, com a fosseta L'Oreal. Então, tu vê, tem animais que vão ter uma ideia de luz diferente da nossa. Então, luz é luz para o ser humano, sensibiliza a retina humana. Quando a gente vai estudar ótica, a gente estuda ou a ótica fisiológica, que é analisar o olho humano, globo ocular, retina, córnea, os defeitos da visão humana e como curar isso.
Tem a ótica física, que estuda o que é essa radiação eletromagnética, como é que os campos eletromagnéticos se intercalam para a luz surgir. E tem a ótica geométrica, que é que eu vou começar a estudar com vocês agora. Ótica geométrica. A ótica geométrica, ela, como o nome dela diz, ela vai usar a geometria para entender o que a gente enxerga nessa vida. O que eu vejo no espelho, por que eu vejo a luz no quadro ali, e não me vejo na parede, não vejo o reflexo da luz na parede, mas vejo no quadro. Né? O que são as imagens e até as alucinações que nós temos com os olhos? Como explicar isso? O que é uma miragem? Como é que uma miragem acontece? Como é que tu está no asfalto e enxerga o asfalto molhado se ele está seco? Né? Isso tudo a ótica estuda. E a ótica geométrica ela é baseada nos princípios da ótica geométrica. 3 princípios. Princípios da ótica geométrica. Primeiro princípio da ótica geométrica. A luz anda em linha reta. Propaga-se, para ficar mais chique, se não tivesse perna para andar. A luz propaga-se em linha reta. Por isso que ao representar um raio de luz vai ser uma linha retinha com uma setinha dizendo da onde para onde a luz está indo. Outra, os raios de luz são independentes. Os raios de luz são independentes. Para tu sacar que os raios de luz são independentes, a gente geralmente faz 2 raiozinhos de luz se cruzando. E um não para nem para dar oi pro outro, ó. Um não interfere na vida do outro. E na verdade, cara, se tu parar para pensar, eu te enxergar é a prova de que os raios de luz são independentes. Porque se eu enxergo a colega, tem luz refletida pelo corpo dela que entra pela minha pupila, né? Essa regiãozinha transparente do olho que parece uma bolinha preta, mas na verdade é uma região transparente, certo? Então tu vê, tem luz que vem dela e penetra no meu olho. Se eu pego e venho para cá e vejo a outra colega, eu tenho que entender que a luz que vinha daquela colega e batia no meu olho continua vindo para cá. E se eu vejo a outra colega com nitidez, quer dizer que tem luz que vem dela e bate no meu olho. Quer dizer que a luz que sai dela e estava passando para lá não está interferindo a luz que vem dela no meu olho. Quer dizer que olhar o mundo nitidamente é a prova de que os raios de luz estão se cruzando aqui na frente e um não interfere no outro. Então tu vê, a própria realidade nos mostra, com um pouquinho de filosofia, que os raios de luz são independentes. Último princípio da ótica geométrica, embora tenham materiais que tragam 4 princípios da ótica geométrica, eu não concordo com o 4º. O último princípio da ótica geométrica, ao meu ver, é: os raios de luz são reversíveis. Os raios de luz são reversíveis. Os raios de luz são... Como assim, professor? Se eu tenho um espelho ou uma superfície refletora qualquer, se um raio de luz vem de algum lugar, bate nessa superfície e sofre reflexão, se um outro raio de luz fosse jogado no sentido oposto, ele faria exatamente o mesmo caminho que o primeiro fez. É isso que quer dizer que os raios de luz são reversíveis. Isso tem uma consequência interessante. Sempre que tu olha alguém no olho através do espelho, a pessoa também está te vendo. Porque se tem luz que vai, tem luz que vem. Uma vez eu falei isso, né? Um aluno, espírito de porco. Professor, se a pessoa for cega? Não, te juro, cara. O cara perguntou. Se for cega, é um animal, ele vai... Né? Então, aí eu tive que mudar a fala da sala de aula. Se 2 pessoas sem deficiência visual, num ambiente iluminado, olham no espelho uma na outra, com os olhos abertos, né? Então, pô, mas é óbvio que fica subentendido, né? Que as pessoas estão... Outra. Aí o cara já vem com a pergunta do filme. Ah, professor, e aquele espelho do filme que fica uma galera atrás do espelho, não é um espelho, é um vidro? Na verdade, é justamente, é um vidro com uma película espelhada. E onde os policiais estão lá escondidos, não tem luz nenhuma, está tudo apagado, lembra? Fica escurão lá naquela parte. Então, já que não tem luz batendo nos caras para refletir e atravessar o vidro, como é que eu vou enxergar? Certo? Até porque a região onde o bandido está sendo interrogado é altamente iluminada. E lembre-se, né, durante o dia as estrelas estão ali no céu, só não enxerga porque a luz do sol é mais forte e ofusca o brilho das estrelas. Concorda comigo? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Olhou alguém no espelho no olho, a pessoa só não te vê se ela estiver distraída, olhando para o infinito,
ou se ela tiver algum problema, ou se ela tiver, por exemplo, numa região que não esteja luz batendo nela, luz nenhuma batendo nela. Então existem exceções para esse tipo de situação, não custa lembrar. Antes de eu usar a propagação da luz para avançar na matéria, eu vou falar rapidinho aqui de uma coisa muito interessante chamada câmara escura. Câmara escura de orifício, geralmente, o nome completo da criança. De orifício. Como o nome sugere, é uma caixa fechada e tem um orifício nessa caixa. Provavelmente a gurizada no fundamental já deve ter feito alguma vez. A professora pede para levar a caixa de sapato, né, papel vegetal, papel manteiga. A gurizada faz um furinho do lado da caixa, um palitinho de dentro, bem pequenininho. Do outro lado recorta e cola o papel vegetal ou papel manteiga. Aí a professora pede para mirar essa câmara escura por uma frestinha da janela, escurece a sala toda, abre uma frestinha da janela e pede para a criançada mirar um objeto, tipo uma árvore, que esteja no pátio do colégio. E pede para a criançada descrever o que elas enxergam no fundo da caixa. E como a luz anda em linha reta, certamente existe um raio de luz que sai da base da árvore e atinge o topo da câmara escura. Certamente existe um raio de luz que sai do topo da árvore e passa em linha reta por orifício e atinge o fundo da câmara escura. Portanto, as crianças ficam chocadas ao perceber que no fundo da câmara existe uma árvore pequenininha, só que de cabeça para baixo. Eles não entendem por que a árvore ficou de cabeça para baixo, se a árvore está de cabeça para cima e tem um furo na caixa. Tem um furo. Mas a explicação é simples. A luz é de linha reta. Quer dizer que agora, dentro do teu olho, que é uma câmara escura, tem um mini otávio de um milímetro e pouco, 1 centímetro e pouco de altura, de cabeça para baixo, estampado como um mini cineminha na tua retina. E é o teu cérebro que me enxerga do tamanho que tu me enxerga de cabeça para cima. É o cérebro que reverte esse mini cineminha que acontece dentro do teu olho. Muito doido saber disso, né, cara? Que agora tem um cineminha acontecendo no fundo do teu olho. Esses triângulos aí que vocês podem ver, eles são semelhantes, eles têm os mesmos ângulos. Aquele ângulo vai ser igual aquele ângulo ali vai ser igual àquele ângulo lá. E triângulos que têm ângulos iguais são semelhantes e têm seus lados proporcionais. Eu vou chamar de O a altura do objeto e vou chamar de P a posição do objeto em relação ao orifício. Vou chamar de I a altura da imagem e vou chamar de P' a distância da imagem até o orifício. Observem que o P é a altura desse triângulo e que o P' é a altura do outro triângulo. Aí, por semelhança de triângulo, eu posso escrever que a base do triângulo menor dividido pela base do triângulo maior é igual à altura do triângulo menor dividido pela altura do triângulo maior. Essa equação vai nos acompanhar até o final da ótica. Vai servir para a câmera escura, espelhos planos, espelhos esféricos, lentes esféricas. Inacreditável que uma equação oriunda de câmaras escuras vai servir para tantos outros equipamentos ópticos. Só que essa fórmula ainda não está legal. Porque o Gauss foi o matemático que organizou a matemática dessa ótica. E Gauss falou que se está virado de cabeça para cima, positivo. Se está virado de cabeça para baixo, negativo. E está vendo que a imagem está virada de cabeça para baixo? Então esse número vai ser representado por um tamanho negativo. Um número negativo dividido por um número positivo vai dar negativo do lado esquerdo da equação. Para que o lado direito dê negativo também, eu vou colocar um menos aqui. Ó. Agora a fórmula está mais honesta. Além disso, dividir o tamanho da imagem pelo do objeto, se der 10, por exemplo, essa divisão, significa que a imagem é 10 vezes maior que o objeto. E isso significaria a ampliação obtida. Ou se der um número tipo 0,5, né, quer dizer que foi uma redução. Essa é a equação completa que aparece na UFSC para probleminhas de ótica. Vamos dar nome aos bois? O A tem 3 nomes possíveis. Ampliação, aumento linear ou ainda aumento transversal. Olha o nome, cara. Pode ter qualquer um desses nomes lá. Tem que se acostumar com isso. E não é imagem, meus amigos, é a altura da imagem.
a altura da imagem. Portanto, o que é o O? A altura do objeto. P, posição do objeto. E P', posição da imagem. São os nomes das letrinhas nessa bela equação. Vamos voltar à teoria. Outra coisa que em ótica geométrica pode ser cobrado é a classificação das fontes de luz, que é uma classificação cheia de detalhes aí, né? Classificação das fontes de luz, tem 1000 coisas para classificar. Assim como as pessoas podem ser classificadas pelo desempenho escolar, pela origem, pela classe social, pela cor da pele, pela opção sexual. Meu Deus, bem classificação, se precisasse dessa aposta toda. Aqui, as fontes de luz também serão classificadas. Fontes de luz. Uma classificação que é muito importante é quanto à origem da luz. Primária é a fonte que emite luz própria. Secundária reflete luz de outra origem, ou também chamado de corpo iluminado. Então, primária emite luz própria. E secundária, o corpo iluminado, reflete luz. O clássico é o Sol, né, fonte de luz primária, e a Lua, fonte de luz secundária. Eu só percebi que a Lua não brilhava por conta própria, eu acho que há uns 12 ou 13 anos, para meu espanto. E fiquei chocado quando, o que? A luz? Aí eu fui me tocar com as estações das fases da Lua. É a prova cabal, né, de que a luz não vem da Lua, porque se a luz viesse da Lua, seria sempre lua cheia. Porque cargas d'água, o fenômeno geológico que fazer a Lua brilhar para um lado, brilhar para o outro, brilhar tudo. Que merda é essa? Tu vê como eu era retardado, eu olhava para o céu e não refletia sobre o que eu estava vendo. Eu olhava para a Lua, via aquela Lua, que bela Lua. E eu não me perguntava por que ela está brilhando. Eu achava que era dela. Tu vê que é assustador, né? Outra coisa perigosa, uma lâmpada, é uma fonte de luz primária ou secundária? Depende. Uma lâmpada ligada é primária, mas desligada é secundária. Certo? Vela também pode ser ligada ou desligada, então tem que tomar cuidado. Então isso pode ser uma boa forma de fazer pegadinhas no vestibular. Podemos afirmar com certeza que uma lâmpada é uma fonte de luz primária. Caramba, uma lâmpada ligada. Fonte de luz pontual. Pontual. Emite luz a partir de um único ponto. Toda a luz origina-se em um único ponto. E a fonte de luz extensa emite luz de vários pontos. Cuidado, hein? Uma fonte de luz extensa para uma pessoa pode ser pontual para outra, basta a distância, né? A gente olha o céu e parecem pontinhos de luz, e são sóis. Certo? As estrelas são sóis. Então tu imagina, pode ser um sol muito maior que o nosso. O nosso parece uma fonte de luz extensa porque está próximo da gente, vê o tamanho dele. Agora, as estrelas olhadas de longe são sóis às vezes maiores que o nosso e parece um ponto aqui da Terra. Então cuidado, fonte de luz pontual ou extensa não depende só do tamanho do cara, depende da distância até o observador. Outra coisa interessante que dá para aproveitar o momento para explicar é o seguinte, ó, se eu tenho uma fonte de luz pontual e tenho um obstáculo opaco, já vou te explicar o que é opaco, que a luz não atravessa, e eu tenho um anteparo onde eu vou ver a luz batendo, eu vou perceber que vai ter a partir de uma certa região luz batendo na parede, tanto a partir da parte inferior quanto a partir da parte superior do objeto. Só que nessa região do meio eu não vou ver nenhuma gota de luz chegando. E esta é a definição de sombra. Sombra é a ausência total de luz. E essas regiões aqui acima ou abaixo são regiões iluminadas. Regiões iluminadas. Isso era uma fonte de luz pontual, tá vendo? Agora imagine que eu tenho uma lâmpada dessa que é uma fonte de luz extensa. E vou fazer
e vou pegar aqui o anteparo, a parede, e vou analisar o que vai acontecer. São infinitos os raios de luz que saem da parte superior, da parte inferior e do meio da lâmpada. Para eu poder fazer uma análise racional do que está acontecendo, eu só vou me preocupar com dois raios de luz que saem da parte superior e dois raios de luz que saem da parte inferior. Vou fazer um raio de luz que sai da parte superior e passa por cima, e outro que passa por baixo. Assim eu sei que luz nenhuma chega daqui para baixo ou daqui para cima. Nessa região, essa parte superior da lâmpada não consegue iluminar. Vou fazer a mesma coisa com a parte extrema da lâmpada, a parte extrema inferior. Um raio de luz pode passar reto aqui e atingir o anteparo, e um raio de luz pode beliscar essa parte aqui e atingir o anteparo lá. Como é o nome dessa região que não chega luz nenhuma, por favor? Obrigado. Ausência total de luz. Daqui em diante e dali para cima, daqui para baixo e dali para cima, são regiões iluminadas. Região iluminada. Essa regiãozinha aqui é uma região iluminada. Mas entre a sombra, que é a ausência total de luz, e cuidado, não confundam sombra com aquilo que tu vê no dia a dia. Quando tu vê a tua sombra, é a tua sombra no dia a dia. Lá não é sombra na física, porque sombra tu não vê o que tem embaixo dela. Porque não tem nenhuma gota de luz ali para refletir alguma coisa pro teu olho. Então sombra é algo que tu simplesmente vê preto, escuro. Tu não pode ver o que tem embaixo da sombra, que tipo de chão que a sombra está se colocando. Se tu viu qual é uma sombra, vai estar no azulejo, olha o azulejo, que bonito. Não, tu não podia estar vendo o azulejo, não é sombra. O nome disso que tu geralmente vê no teu dia a dia é penumbra. É uma região menos iluminada que outra. Essa penumbra, galera, viria da escuridão total abaixo desse raio, a claridade total acima desse raio. Então vem um degradê aqui cada vez mais claro. Ou, se preferir, vem um degradê aqui cada vez mais escuro. Ou cada vez mais claro, se preferir. Certo? Penumbra. Então isso que tem em volta de vocês, essas marcas das cadeiras no chão, isso não é sombra, isso é penumbra. Porque se fosse sombra, não poderia ver o que tem embaixo dessa marca. Beleza? Fonte de luz pontual gerou penumbra? Não, né? Eu tive que ter uma fonte de luz extensa, né, para poder ter o fenômeno da penumbra. Legal. Outro tipo de classificação das fontes de luz é pela maneira como pelas cores que ela emite. Fonte de luz monocromática. Monocromática. Emite uma cor só. Cor, na verdade, nós veremos futuramente que é a frequência da luz. Frequência da onda eletromagnética. Emite uma só cor, frequência de luz. Fonte de luz policromática emite várias cores, várias frequências. Outra classificação, tu vê, ó, quanto ao se a emissão é primária ou secundária, o tamanho da fonte de luz, não só o tamanho, mas a distância até o observador. Agora, quanto ao tipo da cor da luz emitida, e não acabou. Fonte de luz incandescente. Incandescente. É a fonte de luz que emite luz devido à alta temperatura. Emite luz por estar aquecida. Devido à alta temperatura. Fonte de luz luminescente. Fonte de luz luminescente emite luz a baixa temperatura. Tem que estar congelado, professor? Não, só não precisa estar fervendo. Emite luz a baixa temperatura. Pode estar morninho, não tem problema. Dentro da fonte de luz luminescente, meus queridos, tem últimas 4 classificações. Aí chega de classificação, pelo amor de Deus. A fonte de luz luminescente pode ser fluorescente, fosforescente, bioluminescente
Bioluminescente, eu acho que o nome diz tudo, né? Bio tem a ver com biologia, né? É um ser vivo que emite luz. Quimioluminescente lembra química ali no começo. É uma reação química que emite luz. Clássica pulseirinha das festinhas eletrônicas, a galera parte a pulseirinha, rola uma reação química e começa a liberar luz. Claro que o vagalume também emite luz devido a uma reação química, então não há problema nenhum tu dizer que o vagalume, a sua bioluminescência tem origem química. Então ele também é quimioluminescente, não há problema nenhum. O mais sutil ali é a fosforescência e a fluorescência. Fluorescência é a emissão de luz que ocorre enquanto o material está sendo estimulado. Essas lâmpadas são chamadas fluorescentes porque ela brilha enquanto tem corrente elétrica passando por ela. Se eu corto a corrente elétrica, eu corto o brilho. Isso é fluorescente. A fosforescente é diferente. Ela continua brilhando mesmo após o estímulo. O que me marcou muito na infância da fosforescência foram aqueles adesivinhos que os pais compravam para botar no teto do quarto da criança, fazer as Três Marias, fazer o Cruzeiro do Sul, né, fazer o céu, todo mundo acho que passou por essa fase, né? E o que me impressionava, né, porque a primeira vez que eu olhei aquele céu brilhando, né, só que de manhã cedo o brilho já não está mais tão intenso, porque foi gastando energia quimicamente armazenada lá para brilhar, né? E aí depois, quando tu acende a luz do quarto, vai recarregando durante o dia. Na verdade, aquelas figurinhas já estão brilhando durante o dia, só que a luz ambiente ofusca o brilho delas. Então tu vê, a fosforescência, ela pode existir durante o estímulo, mas quando o estímulo acaba, ela se mantém. A fluorescência não, a fluorescência se extingue. Então brilha enquanto é estimulada, a fluorescente continua brilhando após o estímulo, a fosforescente. Brilha durante o estímulo. Continua brilhando mesmo após o estímulo. Então tem tintas que são fosforescentes, né, para brilhar no escuro. Os interruptores, né, geralmente são fosforescentes para poder achar eles no escuro, né? Alguns deles são fosforescentes, é uma ideia interessante. Legal. Depois da classificação das fontes de luz, vale a pena a gente dar uma olhadinha nos meios ópticos, como é que os materiais se comportam quanto à passagem da luz. Meios ópticos. Meios ópticos. O meio opaco, a luz não passa. Ou seja, parte dessa luz pode ser absorvida, parte pode ser refletida. Vou fazer os raios refletidos mais fininhos. Então a luz pode ser refletida ou absorvida, a luz não passa. Madeira, concreto. O material translúcido, a luz passa, mas ela sofre desvios, perdendo a característica do corpo que originou essa luz. Então tu vê um raio sai para um lado, outro raio sai para o outro vai para o outro lado, embaralha tudo. A luz chega organizadamente, mas passa pelo material desorganizadamente. Plásticos, vidros jateados de banheiro, é aquele material que tu vê se está claro ou está escuro do outro lado, tu vê a cor que tem do outro lado, mas tu não consegue ver o contorno, tu não consegue ler através desse material. O material transparente não, o material transparente a luz passa organizadamente. A luz passa organizadamente, como vidro liso, água límpida, poucos metros de água límpida. Então a luz sofre desvios ao entrar e ao sair desse material, que nós vamos estudar esse fenômeno chamado refração, mas a organização se mantém, então tu consegue ver com nitidez através do material transparente. Esse processo de embaralhamento que ocorreu, ele é chamado difusão. Então quando a luz sofre esse embaralhamento, a gente chama de difusão. Aqui a luz se difundiu, aqui não, aqui ela se manteve organizada. Legal! E agora que a gente classificou as fontes de luz, falou como é que os materiais se comportam quanto à passagem da luz,
já até temos uma primeira equação para câmaras escuras. Nós podemos começar a investigar um dos fenômenos da ótica, que vai explicar muitos fenômenos interessantes posteriormente. É a tal da reflexão. Vamos começar a estudar o fenômeno da reflexão e suas leis. É muito detalhe, né, meu querido?